Olá, estudante. Espero que seja tudo bem com você. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o problema de pesquisa, não é? Sobre a construção dessa forma de posicionar o seu questionamento para que você possa aí produzir e também construir e também erguer um projeto de pesquisa de maneira ampla, né? Então, para isso, é preciso que a gente tenha em mente que existe algumas possibilidades, né? Existem algumas perspectivas que nos ajudam a construir um problema de pesquisa. Lembrando que um problema de pesquisa, ele não é algo imediato, né? Não é algo que surge do nada. Ele é algo que é construído efetivamente, ele é delimitado, ele é pensado, ele é elaborado para que a gente tenha algo a apresentar quanto resultado de pesquisa científica, né? E para a gente pensar o problema de pesquisa, a gente tem que ter em mente que toda pesquisa requer algum planejamento, né? Quando a gente faz a pesquisa, a gente não tem uma ideia do nada e de repente ela já se encaminha para conduzir as nossas atividades até a chegada de um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, a produção de um artigo, né, que é o que é mais comum no diálogo científico, né? Quando nós produzimos pesquisa, nós encaminhamos um artigo científico, geralmente para uma revista, né? Ou então uma tese de doutorado também, né? As problematizações, né? As perguntas que nós fazemos, elas não surgem do nada, elas requerem um planejamento, elas têm aí uma fase inicial, né? Essa fase inicial, ela é tida muitas vezes em alguns locais, né? Como um pré-projeto, né? A nomeação que se dá para isso é a de pré-projeto, que é, de fato, né, uma proposta daquilo que vai ser pesquisado, uma proposta inicial para aquilo que você vai conduzir enquanto uma pesquisa científica. Então é sempre importante a gente lembrar que quando nós estamos falando de construir um problema de pesquisa, nesse momento de construção desse problema, ou seja, no momento que nós estamos indagando determinado objeto, né, determinado contexto, nós estamos justamente produzindo um movimento de interpretação também. Nós estamos produzindo um movimento de comparação, de ideia, de compreensão ampla desse fenômeno, desse objeto, desse local que nós vamos estudar. E, por esse aspecto, nós estamos elaborando um pré-projeto. Nós não estamos aqui com a necessidade de ter que já apresentar uma resposta a alguma coisa. Nós estamos justamente formulando esse problema de pesquisa. Isso é que é importante ter em mente quando estamos falando dessa problematização. Para isso, basicamente, não é? Nós temos que pensar e trazer para nós aquilo que são as bases para o desenvolvimento de uma boa pesquisa, né? Inicialmente, a curiosidade, né? Ninguém faz pesquisa se não tem curiosidade sobre o mundo, se não tem curiosidade sobre aquilo que está envolvendo o seu trabalho, a sua formação. Nós temos que ter algumas dúvidas, né? E essas dúvidas sempre vêm das leituras, vêm das experiências, não é das experiências tanto de laboratório quanto experiências de vida, de contexto, de trabalho. Ou seja, do universo que nós estamos nos inserindo, não é? Em termos de formação específica, formação acadêmica, vinculada também às nossas abordagens de trabalho, ao nosso cotidiano, né? Ao contexto, por exemplo, educacional escolar. Ou seja, formular um problema de pesquisa é sempre construir uma indagação, é sempre construir uma pergunta. E para a gente perguntar as coisas, nós precisamos ter aí uma certa inserção, um certo repertório, né, de construções de leituras, de abordagens que nós vivenciamos em diferentes aspectos da vida, né, em diferentes momentos, em diferentes contextos. Isso são itens básicos para a gente começar a pensar de fato, né, a pesquisa científica. E para a gente fazer isso, né, nós temos alguns pontos de partida, alguns contextos em que nós encaminhamos a formulação dessa pergunta, a formulação desse questionamento. Né? Nós podemos nos pautar, né? Nós podemos partir de situações práticas da realidade,
Nós podemos falar, por exemplo, de questões que estão vinculadas ao nosso trabalho. Olha, eu estou trabalhando em determinada empresa, então lá acontece tal coisa no processo de produção, acontece uma falha, ao meu ver, ou então eu vejo que eu poderia contribuir otimizando um processo. Olha, lá na minha escola, eu vejo que determinada prática os alunos não gostam muito. Será que se eu produzir uma outra perspectiva, um outro trabalho, isso vai dar resultado? Você está começando a construir aqui uma série de questionamentos, uma série de posicionamentos, não é? Que indagam a sua realidade e que vão trazer para você possibilidades de começar a formular um problema de pesquisa. Ou seja, começar a construir um problema de pesquisa é você olhar para as coisas e começar a perguntar coisas também sobre elas. Né? Você olhar para o mundo e começar a pensar: olha, será que isso pode funcionar assim? Será que essa prática tem sido concreta? Será que tem dado resultado mesmo ou não? Não é? Também vocês podem trabalhar com aprofundamentos abstratos. Por exemplo, qual que é o sentido de determinada coisa? Como é que ah, um, determinada concepção, atividade do pensamento pode trazer para determinada área alguma contribuição? Isso também é um ponto de partida para uma pesquisa científica, para uma pesquisa que vai trazer algum tipo de conhecimento sobre o mundo e que vai fazer com que nós melhoramos nossas práticas, né? Com que nós tenhamos resoluções múltiplas para diferentes problemas. Veja, para começar a pensar o mundo, nós temos então que perceber coisas da realidade concreta, não é? E também fruto da articulação do pensamento, das ideias, das manifestações dos sentidos, para tentar produzir conhecimento sobre tudo isso que envolve a nossa prática e o nosso cotidiano. Não é? Lembrando sempre que um problema de pesquisa não requer aqui, não é? Aliás, não possui de forma ampla uma receita, uma espécie de receita de bolo para você fazer e elaborar todo tipo de problema de pesquisa. Né? O que um problema de pesquisa, para ser construído, requer? Requer que você esteja na constante prática de estudo, leituras, observações, não é? A organização metodológica, ou seja, quando você está promovendo uma reflexão sobre determinado tema, você começa a perceber como é que ele tem sido feito, quais são os movimentos práticos para que ele ocorra, ou então quais são os aportes teóricos, quais são as obras, quais são as correntes de pensamento que fundamentam determinada análise. Quando você começa a ter esse movimento, não é? Essa articulação entre os seus estudos, as observações que você faz da realidade, as observações que você faz das diferentes obras, correntes do pensamento, como é que elas estão organizadas, como é que aquilo funciona, você começa a construir dúvidas. Você começa a ter aí um princípio de indagação sobre tudo que está envolvendo a sua atividade formativa. E a partir daí você começa a ter ideias sobre temas, ideias sobre o que você está procurando entender da realidade, não é? Que geralmente faz parte daquilo que você gosta, faz parte daquilo que permeia as suas vontades, faz parte daquilo que envolve os seus interesses, não é? A gente acaba pesquisando, acaba sendo melhor pesquisador a partir daquilo que a gente gosta, aquilo que nos motivou a pesquisar, nos motivou a entender determinada realidade. Né? E para isso, a gente pode produzir um movimento que não é, como eu disse agora, uma espécie de receita de bolo, mas é uma articulação de práticas aqui, não é? Para a gente começar a pôr a mão na massa na formulação de um problema de pesquisa, de um problema inicial para a gente começar a construir futuramente um projeto de pesquisa, né? Lembrando aqui que nós estamos falando desse movimento, né, dessa ideia de construir, de levantar um tema, uma pergunta primeira, né, que vai nos ajudar a produzir uma pesquisa efetivamente, né? Vamos tentar perceber alguns aspectos aqui. Muito bem. Se você for começar a pensar em determinada área para estudar, em determinado contexto para estudar, primeiramente, uma dica que eu dou é que você levante um tema que te interesse.
algo que você gosta, algo dentro da tua área de formação, algo que você vem estudando aí há alguns anos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, você listar o que você de fato conhece sobre esse tema. Olha, o tema que eu quero estudar são as aprendizagens de adultos. O que eu sei disso? O que eu li? Quais foram as obras que eu li? O que eu sei? O que geralmente, se hoje eu for produzir uma prática, se hoje eu for entrar em sala de aula para trabalhar com adultos, o que eu sei fazer? Lista isso. Coloca tudo isso num papel ou no seu computador. Depois faça perguntas aplicadas. O que seriam essas perguntas aplicadas? Perguntas direcionadas ao movimento, né, à prática do que você está fazendo. Olha, eu sei que um adulto ele tem aí a atividade de trabalho do seu cotidiano, ele chega mais cansado para ter aula à noite. Ou seja, qual tipo de metodologia utilizar para quem está cansado? Um exemplo, né? Um exemplo que eu estou listando aqui. Olha, eu vou ensinar geografia para um adulto que trabalhou das 7 da manhã até as 5 da tarde e que levantou 4:30 da manhã para ir para o trabalho. Ele chegou na escola agora às 7:30 da noite, ele está cansado. Como é que eu vou ensinar geografia para ele? Você pode começar a fazer essas perguntas aplicadas a partir daquilo que você conheceu, que você listou como importante, que você listou como um aspecto significativo para aquilo que você já conhece, não é? Depois, um movimento interessante que vocês façam é procure verificar nas plataformas online sobre textos acadêmicos, nos repositórios institucionais, né? Repositórios das universidades, dos institutos de pesquisas, dos institutos federais, no caso brasileiro. Você organizar aí uma procura sobre o tema que você acabou de listar. Não é sobre a pergunta que você acabou de fazer para aquele tema que você, não é, para aquela lista que você aplicou. Ou seja, você verificar se aquilo já não foi estudado de fato, se já não tem respostas conclusivas. E se você encontrar pessoas que estudaram esse tema, você vai ler os trabalhos, ler os artigos, tentar entender o que eles fizeram e também fazer perguntas sobre o que eles fizeram. Porque assim você começa a destrinchar a realidade que você quer indagar, a realidade que você quer perguntar, e a partir dali começa a acontecer novas perguntas. E o que você vai fazer com essas novas perguntas? Você vai escolher elas. Você vai listar, olha, essa aqui não é tão pertinente, porque me parece que já está muito bem estudado, já está muito bem dada essa resposta. Olha, mas essa aqui eu não compreendi bem. Eu fiz uma pergunta aqui, encontrei um autor que trabalhou com esse tema, olha, mas ele trabalhou por aqui. Eu quero ver outra coisa, eu quero ver um outro lado, com a mesma abordagem. Será que dá? Comece a escolher aquilo que você foi destrinchando ali. Depois que você escolheu, você definiu, olha, eu quero fazer isso. Você escreve um pequeno texto explicando essa pergunta e explicando aquilo que você quer fazer. Dessa forma, você começa a ter claro na sua cabeça, você começa a ter claro a conjuntura de ideias que você está trazendo para poder construir de fato um problema de pesquisa. É com esse movimento que nós vamos organizando as nossas ideias, organizando as nossas perspectivas. Ou seja, você organiza o que você sabe, você faz perguntas a partir daquilo que você sabe, você posiciona essas perguntas a partir daquilo que você encontra de produção científica sobre o tema que você está pesquisando, porque nós não somos aqui a última bolacha do pacote, né, a cereja do bolo que inventamos uma coisa que ninguém se perguntou nunca, não é? Pelo contrário, a ciência é feita de múltiplas acumulações, não é? De um tijolinho colocado em cima de um tijolinho, aí vem alguém põe um pouquinho de argamassa, vem um coloca uma camada ali do reboco, a gente vai construindo esse prédio, não é? Toda essa arquitetura de conhecimento a partir de muitas contribuições, a partir de muitas perspectivas e trabalhos que são muito próximos, né? E cada um vai dando um passinho no conhecimento. Você verifica, posiciona a sua pesquisa, escolhe a que foi mais pertinente, escolhe aquela que tem melhor aplicação, escreve um pequenino texto ali, organizando as ideias, tentando demonstrar para quem lê, como se você estivesse dizendo aquilo para alguém, a ideia que você teve
e o material que você organizou para pensar a sua pesquisa no futuro, né? Lembrando que esse movimento de organização de um problema de pesquisa, de um tema de pesquisa, ele é um movimento inicial. Você está começando a elaborar aquilo que eu coloquei lá no pré-projeto, né? Você está começando a elaborar a sua proposta de pergunta científica. Eu espero que tenha ajudado vocês nesse caminhar de produção do conhecimento e fico sempre à disposição de todos vocês. Muito obrigado.